Há momentos na vida em que a única forma responsável e racional de prosseguir é retrocedendo, retornando ao ponto em que ficamos desorientados e começamos a seguir a direção errada. Olá pessoal, Salve Maria! Neste vídeo nós viemos falar sobre as 5 chagas do corpo místico litúrgico de Cristo, como vocês já viram aqui no título desse vídeo. E qual é o livro referência para este vídeo? O livro que nós utilizamos como referência é este aqui. Esse livro se chama Ressurgente em Meio à Crise, a Liturgia Sagrada, a Missa Tradicional e a Renovação da Igreja. Então nós teremos textos deste livro aqui e umas partes da nossa compreensão. E que se encontra na nossa livraria. Exato, você pode clicar aqui embaixo, está linkado para vocês adquirirem esta obra. Antes de vir com seus comentários os mais exuberantes possíveis aqui, por favor, se instruam um pouquinho antes do que nós estamos falando. Então, na verdade, isso que nós estamos falando neste vídeo é algo que o autor fala no livro, citando um outro autor, uma outra pessoa, que é o Don Schneider. Isso, essa foto aqui, para quem não conhece, mas acredito que a maioria de vocês conheçam, Don Schneider. Ele vai dizer que, após a reforma litúrgica, houveram 5 chagas no corpo místico de Cristo, em relação à liturgia. Então, para começar, o que é o corpo místico de Cristo? Muito bem, o corpo místico de Cristo, da mesma forma que um corpo possui uma cabeça, que é o próprio Cristo, os seus santos são o corpo místico, ou seja, os braços, as pernas, os dedos, ou seja, nós estamos unidos a Cristo, estou referindo não a mim, mas os santos, de forma em uma comunhão com Cristo, porque eles são o seu corpo, certo? E quando nós nos santificamos por Cristo, nós unimos a Ele como em um só corpo. Então nós que temos o sacramento do batismo, que comungamos, confessamos, nós também estamos em união com este corpo místico. Estamos nos unindo ao corpo místico. E certo? é místico justamente porque não é físico, nós não podemos ver este corpo, nós podemos ver as paróquias, as capelas, que são as chamadas igrejas, mas o corpo místico é a igreja com letra maiúscula. Então é de fato a Igreja de Cristo, que é então comandada pela cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vale uma ressalva para vocês, é que nós decidimos nos vídeos, já percebeu-se essa mudança nos vídeos anteriores, mas nós gostaríamos de dar um esclarecimento. Os temas são objetivos. O que significa isso? Não são opiniões, não são tendências, não são gostos pessoais. Por isso que nós não gostamos quando há taxação, mas vocês são tradicionalistas ou seguem a tradição ou têm uma espiritualidade. Não, nós estamos tratando de algo objetivo. Tanto é que o próprio autor cita Don Schneider, que vocês conhecem, não é qualquer pessoa. Então nós não estamos falando de algo subjetivo, não é uma questão pessoal. Repetindo, sendo prolixo aqui, mas para que fique bem claro, quando vocês comentarem embaixo, pensem se o seu comentário não é de cunho pessoal, de opinião, ou é objetivo, porque a igreja sempre tratou de temas objetivos, para que fosse universal para todas as pessoas, independente da sua opinião. Então, fique bem claro isso. Agora, voltando, qual é a finalidade do corpo místico de Cristo? É a salvação das almas, para que as almas possam ir para o céu, para estar junto de Deus. Diferente do reino de Satanás, do anticristo, que quer as almas para si, para levá-las ao inferno, à condenação eterna. Então, temos de ter em mente claro isso, que o objetivo é a salvação. Logo, se no corpo há chagas porque elas estão impedindo, estão se comportando como obstáculos a esta finalidade, que é a salvação das almas. Então agora nós vamos nomear estas 5 chagas, que foi nomeada por Don Schneider, e nós vamos comentar cada uma delas. Então a primeira é a celebração da missa versus populum. Segunda é a autocomunhão, ou conhecida também como comunhão na mão. A terceira é as novas orações do ofertório. A quarta é o desaparecimento do latim.
E o quinto é os ministérios flexíveis, né? Ou ministérios com a presença de leigos e mulheres. A gente vai explicar o porquê isso é problemático. Então vamos lá. Primeiro, celebração da missa versus populo. O que significa isso? O que significa versus populo, né? Primeiro, nós temos que entender e extrair essa palavra venenosa que é de costas para o povo. Então nós devemos extirpar essa palavra. Porque o sacerdote, na missa tridentina, ou também conhecido como missa de sempre, que todos os santos viram, o sacerdote, como você vê nessa imagem aqui, ele não está de costas para o povo. O sacerdote está de frente para Deus. Quando ele está de frente para o povo, ele está de costas para Deus. Exato. Então, Deus é a referência e não o povo. Muito bem. Deus é a referência. Então, não se diz está de costas para o povo. O povo não tem importância. A priori, primeiro o foco, a referência sempre é em Deus. Então, que bem claro. Então, nós temos versus Deum e versus populo. Não se fala em quem ele está de costas. Então, essa só para a terminologia vocês entenderem como que ela pode ser envenenada com termos errados. Muito bem. E agora, o que significa a missa versus populo? Então, o padre ele está de frente para o povo e o sacrário muitas vezes está atrás. Então depende muito da igreja, né? Como nós já comentamos em outro vídeo, hoje há igrejas que são conhecidas como pós-conciliares em que o sacrário está do lado direito. Então ele não fica exatamente de costas, mas o sacrário está de lado, como se Cristo tivesse deixado de lado. Que é completamente errado, porque Cristo é o centro da liturgia. Exatamente. Então, se vocês repararem nessas igrejas que estão aqui nas imagens, nós percebemos claramente que o sacrário no meio, o sacerdote versus Deus e o povo também versus Deus, porque o povo também está observando Deus da mesma forma que o sacerdote. Os acólitos também estão versus Deus, ou seja, todos estão numa mesma direção, unificados. Eles estão orientados para a finalidade, que é chegar até Deus. E o sacerdote é quem conduz o povo até Deus. Então, nós já falamos isso em outro vídeo também, mas é como Moisés, né, que leva o povo de Israel até Deus. Isso, então, ele conduz. Então, essa imagem que você pode ver, o Moisés levando o povo, como a Beatriz já falou, ele não está de costas para o povo, animando o povo, celebrando com o povo. Não, ele é o que vai na frente, ele é o que vai falar com Deus e depois conduzir o povo até o local indicado pelo próprio Deus. Então, isso é uma lembrança muito clara quando nós temos a missa no rito tridentino dessas passagens, né? Lembrança do judaísmo, para a terra prometida. Então, isso é muito problemático porque acaba sendo uma liturgia antropocêntrica. O povo olha para um homem, para uma pessoa humana, e não para nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa divina. Não está olhando mais para Deus, mas para um homem, que apesar de estar em persona Christi, ainda assim é um homem. Então, é uma missa antropocêntrica, a missa que, né, veio após a reforma litúrgica. E isso é uma ferida profunda na liturgia sagrada, porque acaba que não há esta finalidade de levar as almas até Deus. Isso é um obstáculo, né? Não que a missa não leve, porque continua sendo missa, ok? Então, algo que tem que ficar claro para vocês é que nós estamos falando da expressividade da Santa Missa. Não estamos referindo à validade ou não de um sacramento. Porque isso é muito simples. No catecismo de São Pio X, São Pio X, nós já temos a definição do que é válido ou inválido para ter o sacramento, e também no Catecismo de Trento. No entanto, nós estamos falando da expressividade. E por quê? Porque a expressividade do rito é extremamente necessário, porque nós não somos puro anjos, nós não somos conceitos. Nós precisamos ver, escutar, sentir, tocar. Então nós temos os nossos sentidos que devem ser conduzidos a uma expressividade correta. Então isso fique bem claro, que o padre estar versus populum tem um impacto grande, porque primeiro que ele está observando o povo, e segundo que ele pode distrair-se com o povo, e da mesma maneira o povo distrair-se com o sacerdote. Então a missa, ela não é um local para distração, não é um local para você ser algo concupiscível, né? Então alguns podem dizer assim, mas o padre não fica fazendo malabarismos no altar. Mas não precisa, por mais que ele celebre de forma piedosa, só o fato de ele estar virado para o povo, já há aí um problema.
Então, veja aí que nós não estamos dizendo que os problemas são os abusos litúrgicos. Não, nós estamos falando falando do próprio rito. Nós estamos falando de uma missa conhecida como missa nova, perfeita, da sua melhor forma possível. Não estamos falando de abuso, de palhaços, de bailarinas, de sacrilégios. Isso é óbvio que errar todo mundo já sabe. Nada disso. Nós não estamos falando disso. Estamos falando da melhor forma possível, a melhor forma possível que tu já viu na sua vida, da missa nova. Nós estamos exatamente do rito e não dos seus abusos. Uhum. Então, espero que vocês tenham compreendido este primeiro item, essa primeira chaga. A segunda é a autocomunhão, que é algo que nós já falamos em outro vídeo, né? Comunhão na mão. Então, neste outro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, eu li todo um capítulo, ou um subtítulo de um capítulo deste livro, e que é muito interessante também ouvir na íntegra. Aqui embaixo, nós vamos deixar um comentário com o Catecismo de Trento e o comentário de Santo Tomás de Aquino sobre essa autocomunhão. Então, primeiro, não existe comunhão na mão. Comunhão é receber direto na boca e de joelhos. Isso é a comunhão. Como sempre foi feito. Como sempre foi feito. O que acontece? A pergunta é, quem pode autocomungar? A pergunta é essa. Quem é destinado à autocomunhão? No Catecismo de Trento ele explicita isso. A quem é destinado à autocomunhão? O que é autocomunhão? A pessoa que consagra é a pessoa que toca no corpo de Cristo e comunga. É só o sacerdote. Por motivos que aparentemente ninguém precisa deduzir isso apenas lendo o catecismo. Você pode deduzir isso. Por quê? Porque o sacerdote é o único que é consagrado a esse exercício. Então aqui nós temos que lembrar que a consagração e a distribuição da Eucaristia é de forma unitiva. Ou seja, é a mesma pessoa que consagra e a mesma pessoa que distribui. Não é ao leigo não é dado ao leigo o direito de tocar no corpo de Cristo. É dado o direito ao leigo de comungar o corpo de Cristo. Aí alguém pode dizer, mas quando ele comunga, ele não toca? Toca com a boca, com a sua língua, tá? E não com a sua mão, porque a sua mão não está consagrada. E veja... Alguém pode dizer assim, mas isso é escrúpulo. Não é escrúpulo. A igreja já falou isso várias vezes. Infelizmente, houve essa flexibilização da escolha. Então, a igreja é escrupulosa, né? Porque você tem uma ideia, antigamente, né? Agora eu acho que toda a mão é ungida do sacerdote, mas antigamente era só estes dedos, o polegar, o indicador, que eram ungidos para poder tocar na Sagrada Eucaristia. Se o padre, porventura, tocasse com um outro dedo, ele praticamente estaria em pecado, né? Olha só. Então veja a gravidade disso, pessoal. E olha como que é importante isso. Na missa tridentina, né, o padre, ele faz assim, levanta assim. Ele faz com uma pinça. Todo o tempo. Então ele leva, exatamente, como a Beata se referiu, a missa tridentina, ele toca com uma pinça e depois a pergunta, e o cálice, como é que ele ergue? Ele ergue aqui, ó. Dessa maneira, para que os dedos que tocaram o corpo de Cristo não toquem nem sequer o cálice, que estará o sangue. Uhum. Então preste bem atenção, não é um escrúpulo de ritos, de forma nenhuma, porque a nossa fé se expressa em forma. A fé não é espiritual, a fé é também expressiva na forma, ou seja, a liturgia preserva a essência da fé católica. Então, ou a liturgia molda a nossa fé, ou a nossa fé molda a liturgia. Prestem atenção nessa frase. Ou a liturgia molda a nossa fé, ou a nossa fé molda a liturgia. Se a liturgia está vazia da verdadeira fé, então a nossa fé será moldada por essa liturgia e nossa fé será o quê? Atingida. Então, e também há outra coisa que vocês precisam entender de fato. Por que a igreja ela era perfeita, é perfeita nas suas definições. Porque não existe uma forma interna que não se externalize na linguagem moderna. O que está no interno também está no externo. Ou seja, não tem como eu ser piedoso interno e não ser externo. Então há uma unidade da expressão e da piedade. Entendeu? Então a pessoa pode se referir, não, mas eu posso comungar na mão e ser piedoso. Não existe a separação. Há uma união. Só há uma forma de receber o nosso Senhor Jesus Cristo. De joelhos e diretamente na boca. Quando a igreja fazia uma ressalva, era para as pessoas que eram doentes, que eram coxos, acamados, que não conseguiam se ajoelhar, mas mesmo assim elas recebiam na boca. Mesmo deitadas, às vezes, em suas camas, recebiam na boca. Então há algo muito importante que a igreja preserva de um ato sacrílego, de porventura a Eucaristia cair, de partículas que ficarem em suas mãos. As pessoas usam o argumento, mas eu lambo a minha mão.
Não, mas isso é completamente maluco, porque você está distorcendo a noção litúrgica do que é a Eucaristia e principal, do que é a fé na Eucaristia. E o que mais me dói, assim, é ver que essas pessoas reconhecem a importância de comungar diretamente na boca. Elas reconhecem que o mais perfeito é comungar na boca, mas que em tempos de pandemia, tudo bem comungar na mão. Olha, você está então concordando em ferir o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E não somos nós que estamos falando isso, que isso fica bem claro. É o Concílio de Trento, é Santo Tomás de Aquino e, agora, referenciando Dom Schneider. Então, ou seja, não somos nós leigos que temos um perfil, um gosto, uma espiritualidade tradicionalista, nada disso. É a própria igreja na sua hierarquia, no seu magistério falando. Então, nós temos que entender que isso é grave e que essa flexibilização, eu posso escolher na mão ou diretamente na boca, trouxe o quê? Uma escolha liberal, que eu posso escolher o que eu quero. Isso, hoje, isso é completamente absurdo, né? Um absurdo. Assim? E hoje não é mais nem liberal, só pode na mão. Quer dizer, do liberalismo à apostasia. Então eu sei que muita gente não diz assim, não, mas o fiel pode escolher a igreja dessa possibilidade, mas talvez eu tenha parado para pensar que isso já está errado, né? Então ainda mais errado é alguns sacerdotes ou bispos proibirem a comunhão na boca, né? Então parem para refletir um pouco mais sobre isso. Então a palavra-chave aqui para vocês entenderem é autocomunhão. Por favor, nos comentários, entendam que isso é autocomunhão. A quem se destina a autocomunhão? Aí vocês vão entender o que nós estamos falando. Porque também o termo comunhão na mão está envenenado. É autocomunhão. A quem é destinada a autocomunhão? Nós devemos receber a Sagrada Eucaristia como um passarinho que recebe o alimento, né, da sua mãe, né? Isso. Então o passarinho dá o alimento na boca do filhote. Assim também somos nós como quando vamos receber. O sacerdote coloca Nosso Senhor ali presente na hóstia, na nossa boca. Deposita ali. E outro, vocês precisam entender que sacerdotes, eles podem cometer erros no sentido intelectual da palavra. Então nós devemos sempre seguir o que o magistério e a doutrina da igreja sempre ensinou, que é infalível. É infalível. Não tem erro. Infalível. Infalível. Isso aí eu mostro para outro vídeo, né? Mas é infalível. A gente vai falar sobre isso ainda. Sacerdotes, nas suas opiniões, etc., não é infalível. Nossa, que escândalo. Não é um escândalo. É o normal isso. A igreja, na sua doutrina, e no que é o cômputo da fé, é infalível. Logo, sacerdote pode ter opiniões heterodoxas e erradas. Até mesmo bispos e papas, tá? Exatamente. Então, tem que deixar bem claro que mesmo padres famosos podem errar. Tenham calma, não coloquem um link direto. Eu peguei aqui um texto antigo que dizia que podia comungar na mão. Tem certeza? Você foi verificar a fonte? Você foi atrás disso? Porque você está colocando uma ideia nova com áreas de ideia antiga, de igreja primitiva. Tem certeza? Então, às vezes, as pessoas nos chamam de tradicionalistas por querer voltar a comungar só na boca, mas elas usam uma referência que é muito anterior, né? Que eles falam que é da igreja primitiva. Nem percebe. Então, não sabem nem bem o que é o conceito de tradição, né? Tradição é voltar lá o que era feito no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Literalmente, assim, no tempo apostólico. Mas, voltar àquilo que era a perfeição, o ápice da igreja, né? Então, a liturgia, a própria tradição, ela foi se renovando, digamos, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando. Então, antigamente não existiam todos aqueles paramentos que se utiliza na missa tridentina, né? Mas foi se aperfeiçoando. E algo interessante que muitos usam o argumento da igreja primitiva, mas os ordalhos, as confissões, as penitências que tinha na igreja primitiva, aí não, fazer as penitências da igreja primitiva ninguém queria, é só isso aí. Brincadeiras à parte, é importante que a Beatriz falou que a tradição traz a perfeição, ou seja, não que era imperfeito necessariamente, ou estava incompleto, às vezes por estar implícito, né? A igreja resolveu dar uma canonizada em algumas coisas, por exemplo, como a Santa Missa no rito tridentino. A igreja canoniza um rito, porque santificou as pessoas que já existia antes. Aperfeiçoamento não significa
transformação, tá? Só pra deixar bem claro também, né? Porque o pessoal pode achar aqui, né, que o Concílio Vaticano II é válido porque foi uma transformação, uma mudança, perfeição, né? Sei lá. Mas não, foi uma transformação total, vai falar do né? Concílio Vaticano II propriamente dito em outros vídeos e podcasts. Então, vocês que estão querendo escutar, se acalmem, porque é um tema que tem que dividir em vários fatores. Terceiro, transformação nas orações do ofertório. O que significa isso? Então, é algo importante aqui, porque o que está se ofertando na missa? O principal, que é a palavra sacrifício, foi praticamente abolida nas novas orações, né, pós-reforma litúrgica. Que são as orações eucarísticas. Então até tem uma história, né, tudo mais, que aí alguns questionaram, mas onde estava o sacrifício? Aí eles colocaram lá umas 2 citações, né, estão 2 vezes a palavra sacrifício, 3 vezes. Só que em comparação ao missal anterior, nossa, né, completamente diferente. Não tem. Nós temos que ser honestos, né, dizer que tem algumas palavras, no entanto, aí que está o grande porém. Quando se fala, são 2 coisas importantes que acontecem na missa tridentina: a palavra sacrifício e a palavra encarnar. E também a evidência diz que está acontecendo, é isso, né? Que eu ia falar. Porque na missa nova até pode estar sacrifício, mas o que a gente está vendo é o quê? Uma ceia. Quando não se cita isso, né? Exatamente. Então a ceia. Então tem várias citações. Há uma ligação explícita entre o que se fala e o que se faz. Certo? A fé com lex a orandi, lex credendi. O que eu rezo é o que eu creio. Para muitos isso seria óbvio porque é unitivo. E de fato é óbvio. Mas o que nós vemos hoje é uma bifurcação entre o que eu creio e o que eu rezo e o que eu creio. Porque ele tem uma forma expressiva. E isso é extremamente importante para nós. Não só para nós, mas porque a igreja nos ensina isso. Certo? Então, no sentido do ofertório, a Santa Missa, no rito tridentino, ela tem a expressividade e a oração propícia para isso. Então, tanto a oração quanto a forma que é feita a oração, elas expressam de maneira unívoca um sacrifício. No entanto, na Missa Nova, a oração até pode conter a palavra sacrifício. No entanto, a forma não expressa isso. Como é que nós sabemos disso? Faça um teste você mesmo, pergunte a uma criança, leve-a aos 2 ritos e pergunte-a o que está acontecendo ali. É cabal, porque uma criança precisa de ver, porque ela não está entendendo o latim, não está entendendo a liturgia, ela não entende teologia, mas ela percebe o que está acontecendo. Então é fundamental, por quê? Porque as crianças não estão contaminadas com nenhuma ideologia, nenhuma tendência, ou seja, de forma pura a criança observa aquilo. E é algo que, quando a Beatriz era catequista, né, ela percebeu isso, não é mesmo? Até nesse livro aqui o autor fala um pouco sobre isso, do imaginário da missa nas crianças, né? A importância disso. E aí ele mostra ali, tem uma página que mostra um desenho que o filho dele fez de uma celebração da missa no rito tridentino. E aí o que ele desenhou é quando o sacerdote estava levantando, né, a hóstia. Então ele percebeu, sem saber nada de teologia, qual era o momento central da Santa Missa. E em relação à Missa Nova, né, ele não fez desenho nenhum, assim, praticamente não chamou nada, não chamou praticamente nada, chamou a atenção da criança, né? E provavelmente se ele tivesse que desenhar algo não seria isso, porque no próprio rito não parece ser este o momento, ponto central da liturgia. E algo que foi trocado ou anexado ao termo que se chama mesaltar. Tá? Nós queremos também falar sobre isso. Porque no rito tridentino nós temos um altar. Claramente, num altar se executa um sacrifício. Muito bem, muitos podem objetar. Não, mas continua sendo o altar. Verdade? Mas o anexo veio junto, mesaltar. E qual o problema do anexo? É porque, apesar de parecer um sacrifício, acontece uma refeição. E aí que está o problema. Quando nós vamos na missa tridentina, percebemos claramente que é um sacrifício. E claro, nós comungamos desse sacrifício. Nós não alimentamos, nós comungamos desse sacrifício, que é ofertado ao Pai. Nós comungamos desse sacrifício. Na Missa Nova, o problema é que, quando você percebe, a mesa se torna o altar se torna uma mesa, uma refeição. Né? Nós vamos falar um pouco depois, nesse vídeo aqui, como ao longo da história isso não é verídico e não necessariamente
foi uma refeição como nós conhecemos hoje, né? Atribuída à Santa Ceia. Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Mas não é uma refeição como nós estamos conhecendo, como nós conhecemos. Então essas orações do ofertório foram modificadas e nós, se formos comparar, percebemos claramente esta diferença, né? Inclusive, no próprio missal aparece isso. Por exemplo, as palavras da consagração no missal antigo estão em letras maiúsculas, demonstrando que ali, naquelas palavras que o sacerdote pronuncia, há um ato. Não é simplesmente falar algo, ali acontece uma transformação, que é a transubstanciação. Exato. Já no missal novo, já não tem isso, né? E as próprias palavras foram modificadas, né? Desde a liturgia eucarística, e tem também o famoso Dominus vobiscum et cum spiritum tuo. Isso não é a tradução, né? Não é banal, né? Então, o Senhor esteja convosco e com o seu espírito. Porque que acontece? O sacerdote pronuncia isso e o acólito responde e com o seu espírito. Ou seja, ele está em todas as formas possíveis aqui. Quando foi traduzido isso, e olha que interessante, foi traduzido já com uma intenção. Foi traduzido, o Senhor esteja convosco, foi traduzido, Ele está no meio de nós. Olha que interessante, faz toda a ligação com o versus populum. Por quê? Porque se Deus está no meio do povo, o sacerdote não olha para o povo no versus populum, olha para Deus. Olha o malabarismo argumentativo que tem que ser feito para justificar o versus populum. E também, claro, essa frase errônea que foi traduzida no missal novo, tá essa tradução errada. Né? Até a parte que o nosso sacrifício, né, seja aceito por Deus Pai. Não existe nosso sacrifício, existe o meu como sacerdote e o vosso sacrifício, que são sacrifícios diferentes. Tanto é que o vosso sacrifício é um sacrifício de contrição. O meu sacrifício é o verdadeiro sacrifício porque é o próprio Cristo e eu estou, como sacerdote, na figura de Cristo. E é interessante que no rito tridentino o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, da liturgia, agora conhecido como liturgia eucarística, também é errado essa questão de liturgia da palavra liturgia eucarística, vou explicar por que depois. Ele pronuncia bem baixinho. E pronuncia, a primeira palavra é hoc, e eu acredito que todos consigam escutar, por um fator que nós vamos explicar no podcast, que já saiu inclusive, porque esse vídeo é no domingo. Se não saiu, vai sair, então nós vamos explicar os detalhes das faculdades sensíveis e a missa nova, e a missa nova não, e a missa tridentina, que todos são capazes, desde o fundo da igreja até o início, de em algum ponto escutar alguma palavra, mesmo que bem baixa, pronunciada. Então principalmente falso, nessa hora, né? Então é falso a ideia de que ninguém escuta. E também não é importante que você escute. Exatamente, não precisa escutar. Por isso que há um erro, né? O fato dessa mudança aí de ser pronunciadas as palavras em voz alta. Por quê? O povo não precisa escutar. Não é para o povo. Então, se você parar para perceber, a nova liturgia é como se fosse, né, um diálogo. Não um diálogo entre o sacerdote e Deus, como deveria ser, mas um diálogo entre o sacerdote e o povo. Algo horizontal. Horizontal, parece que Deus foi deixado de lado. E veja bem, muitos pontos assim, não, mas vocês estão dizendo que é errado. Não. Um diálogo entre pessoas não tem erro, não tem problema. No entanto, a essência sobrenatural foi diluída em uma horizontalidade. Esse é o grande problema. Tanto que o povo todo responde, né? Não é só o acólito. Então, todo o povo responde, inclusive momentos antes da consagração. E na missa tridentina nós percebemos claramente a diferença. O acólito não fica falando naquele momento ali. Nem o acólito, é só o sacerdote que reza todas aquelas orações ali, né? Próximo da consagração, o momento principal da Santa Missa. Então, se a gente for comparar, é muito discrepante. É inegável que nós perdemos muito com a reforma litúrgica e por isso que esses 5 pontos são verdadeiras chagas no corpo místico litúrgico de Cristo. Vamos para agora o 4º ponto, que é o desaparecimento do latim. Isso foi uma perda muito grande, porque o latim, ela é a língua oficial da igreja. O latim, ele é uma língua, entre aspas, morta. Então vamos utilizar essa terminologia. Não. Esqueci O latim é uma língua estática, ou seja, os termos não evoluem conforme o tempo. Eles se mantêm o mesmo. Isso é importante.
né, o latim eclesiástico. Por quê? Porque não pode mudar o conceito conforme o tempo. Aí que está a diferença. O latim é a língua da igreja, por quê? Porque é uma língua que, independente da civilização que esteja naquele momento, o conceito é estático. O problema do vernáculo é que o inglês, o alemão, o italiano ou o português não expressam o mesmo sentido com aquele vocábulo. Isso é óbvio, são línguas diferentes. Mas nem no sentido próprio da língua. Pode até alterar. Então, no sentido da língua, porque com o tempo a língua evolui. Não vê o português hoje? Também está diferente do português de 80 anos atrás, um século atrás. Arcaico. É arcaico. Então o latim, ele não muda, não tem essa alteração. E não só isso, né? Essa mudança aconteceu por umas certas justificativas que não fazem qualquer sentido, como o autor fala neste livro. Então, por exemplo, ele foi com a família dele numa missa em outro país. Bom, ele não entendeu nada, né? Porque estava na língua daquele país, eles não falavam aquela língua. Se fosse em latim, eles teriam conseguido entender, né? Exatamente. Porque eles estão acostumados a ir na missa tridentina. Então, na verdade, é o contrário, né? Ao invés de propiciar Universalização. a universalização, a compreensão, pelo contrário, porque se você vai em uma missa em outro país, você não entende nada, nem mesmo o sermão do padre. Porque está na língua daquele país que talvez você não entenda nada. Exatamente. Então, quando o latim, imagina, todos os povos, era a mesma forma. Então, o latim propicia essa universalização e essa comunhão que faz parte da Igreja de Cristo. Então, não é assim, endeusar o latim. Isso, a gente tem que deixar claro que o latim é uma linguagem eclesiástica. Muito bem. E que é importante que também nós possamos fazer algumas orações em latim para também exprimir o significado original. No entanto, nós vemos, por exemplo, que o sacerdote pode fazer o sermão, né, em vernáculo. Ou seja, para ensinar ao povo. E essa alternância entre vernáculo e latim que tem na missa tridentina é muito importante até para a concentração do fiel. Porque pode-se ter aquele argumento de que mas é muito bom que seja tudo em vernáculo, porque o fiel compreende o que está sendo dito, mas pelo contrário, é tanto falatório que o fiel se perde e não presta atenção mais nada, fica cansado. Então, na missa tridentina, não, né? Ele consegue se concentrar, a sua alma se eleva a Deus com mais facilidade, justamente porque ele não compreende tudo. E aqui tem algumas pessoas que ainda não entenderam, porque, claro, eles nunca foram na missa tridentina, nós falamos, antes de vocês virem refutar aqui, vão na missa, não é intelectual o negócio. Não precisa nem estudar, só aí já vai ter feito metade do caminho, né? Já foi. Metade do caminho foi feito, porque é a missa, não é um processo intelectual, etc. Apesar das leituras, nós entendemos claramente que não se trata de intelectualismo, é fé. É você vivenciar aquilo. É a graça, entendeu? Então você tem que ir lá. Mas nunca fui, vou refutar. Não vai conseguir, porque tu não está entendendo o que nós estamos falando. Vai na missa primeiro. E o quinto ponto é os ministérios flexíveis. Polêmica no ar. Já foi feito um vídeo aqui que eu falei sobre os acólitos. Em que você falou sobre o problema de mulheres estarem servindo ao altar como acólitas. E é isso que ele fala também, como esta quinta chaga do corpo místico litúrgico de Cristo, né? Desses ministérios flexíveis, ou seja, leigos servindo em cargos eclesiásticos. Olha só como é bizarro, porque era para ser algo extraordinário. Então, de repente, o sacerdote precisaria de alguém para auxiliá-lo, teria algo de forma extraordinária. Muito bem, até aí nós podemos argumentar sim, tudo tranquilo. O problema é que do extra virou ordinário. Tanto que é comum, se tornou comum você às vezes ir na missa e na hora da comunhão o sacerdote simplesmente sentar na sede e os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia irem distribuir a comunhão. Então, aí que está o grande porém. Era para ser, a priori, como eu já falei, algo que acontecesse devido a algum imprevisto, etc. Mas não. Tanto é que nós temos um ministério que conduz tudo isso. Então, veja bem, aí é um grande problema, né? Porque a pessoa vê um leigo tocando a Eucaristia e eles perguntam, por que eu não posso fazer autocomunhão se um outro leigo já está tocando a Eucaristia? Então, é justificável a comunhão, a autocomunhão, porque ele vê outro leigo fazendo isso. E quando não, um ministro toca na comunhão, no altar-mesa, e nem sequer passou pela mão do sacerdote. Sim, que daí, de fato, a autocomunhão. Ele pega do cálice, molha às vezes no vinho e
do preciosíssimo sangue faz a autocomunhão. E o leigo que está vendo se pergunta, também posso fazer? Tanto que tem lugares leigo? que realmente todos fazem isso. Gente, eu sei. Então, assim, isso é uma perda da hierarquia, né? E do que está acontecendo ali, porque você pode pensar e perder a fé na Eucaristia e pensar, não, mas é um pão. Mas é um pão consagrado, é um pão sagrado, um pão não sei o quê. Tem várias explicações protestantes, é um pão espiritual, é um pão, uma transsignificação, uma consubstanciação, nada disso interessa. Porque são só termos de heresias, de conceitos que não traduzem o que está acontecendo ali. E também, não só em relação aos ministros, né, extraordinários da Sagrada Comunhão, mas também ao Ministério de Acólitos, e tem tantos outros ministérios pastorais que tem por aí, né, mas esses são os principais, né, eu acredito. Porque tem vários, na verdade. São os mais visíveis, tem né? paróquias que tem um ministério chamado Ministério de Ouvir a Pessoa. Então você está com um problema, você fala, sim, existe. Eu ouvi falar nisso. Eu só não sei o nome correto. Eu me lembro que é Ministério do Acompanhamento, Ouvir, alguma coisa assim. Que a pessoa está lá angustiada e vai lá falar com o leigo e o leigo dá uma dica. Ou seja, a própria confissão se transformou. Né? A importância do confessionário também, que você não está vendo o sacerdote, né? Então tem uma ideia de confissão, ajuda. Infelizmente hoje nós, por falta do confessionário, o padre se tornou um psicólogo. Então se o padre é psicólogo, um leigo é psicólogo, tanto faz. Então eu vou falar os meus problemas para um leigo. Então, mas é muito problemático, voltando ali, né? Muito problemático mulheres servirem ao altar como acólitas. Isso não existe, esse termo não existe, tá? Vocês estão sendo tradicionalistas e voltando a um tempo que já passou, isso é a opinião de vocês e... Isso é exagero. Exagero. Vocês até podem... Não, exagero. O que vocês falam até faz sentido, mas eu acho que é meio exagero, tá? Não, porque na minha opinião, sempre vai ter um falando isso. Tá, vai lá. Não, mas porque a igreja permite... Por que o bispo permite... O pároco permite e até estimula que tenham mais mulheres. Então eu recomendo que você assistir esse vídeo do Jonathan, que está aqui nos cards, que ele explica direitinho, né, o problema disso em relação ao patriarcado e tudo mais. Está relacionado com a vocação ao sacerdócio. Mas não só isso, né? Sim. Está ligado com o sacerdócio. E a mulher não pode ser sacerdote. Então, não tem natureza para isso. Então, o acólito é para auxiliar o padre. Isso é algo que exige, de certa forma, um fardo, né? E a mulher não pode fazer isso. Não é missão dela, não é função dela. Da mesma forma que um homem não tem como ficar grávido. Aí alguém vai colocar assim, homem fica grávido. Ele tá falando que um homem não pode ficar naturalmente grávido, entendeu? Então significa que as duas naturezas são diferentes e são complementares, o homem e a mulher. E cada um carrega um tipo de fardo diferente. Então, o homem tem uma tendência da sua própria natureza a ter um fardo espiritual. E alguns são chamados a ter um fardo muito mais espiritual, que é auxiliar Jesus na cruz. Por isso que é figura de Cristo. Então nós, mulheres, devemos olhar para a Virgem Maria. Exato. Não só nós, mulheres, mas todos, né? Ao estarmos na Santa Missa, devemos estar na posição em que Nossa Senhora estava. Devemos meditar todas as coisas, né? E guardá-las em nosso coração, né? Guardá-las em silêncio. Nossa Senhora não foi apóstola, Nossa Senhora não foi discípula, Nossa Senhora não foi ministra, Nossa Senhora não foi acólita. Mas ela esteve com Cristo. Exatamente, quer dizer, a sua submissão, ela executou perfeitamente as coisas. Então, algo que a gente tem que entender é que não é porque você não está servindo que você está fazendo algo menor. Não, comungar em estado de graça é o melhor que nós podemos fazer nesta terra. Exatamente. Então, há um problema sério que nós vemos em várias pessoas. Nós já passamos por isso e vemos que muitos amigos já passaram ou ainda passam por isso, que é entrarem nesses ministérios e estarem presos a esses ministérios. Isso impedir eles de viver a verdadeira fé, de fazer o que é básico e essencial a nós, que é vivermos a vida de batizados, de filhos de Deus que somos. Exatamente. Então confessar bem, comungar bem, assistir a Santa Missa bem. Então muitas vezes participar de um ministério não vai fazer nada de bom para a pessoa, não vai ajudar. Não é algo obrigatório, Jesus não pede isso. Não vai ajudar a pessoa e nem os outros também. Exatamente. Tem ministérios que são totalmente inúteis, sinceramente. Deveriam ser excluídos. Então é necessário o quê? Que nós possamos confessar bem, fazer uma contrição dos nossos pecados, realizar a penitência,
comungar em estado de graça, porque as pessoas hoje comungam de uma maneira que a gente sabe que, né, não estão em estado de graça e cometem sacrilégio. E às vezes justamente por estar em ministério, né? Porque, sou acólito, sei lá. Então eu não vou deixar de comungar. Imagina, sou acólito, todo mundo vai ver que eu não comunguei. Isso, como fica assim? numa pressão Não dá, tem que comungar. Então, isso é bem problemático. Então presta atenção no que nós estamos falando aqui. Não é errado um homem ser acólito, mas é necessário antes ser verdadeiro católico. Ter a fé verdadeira. Antes, assim, antes até dos sacramentos. Meu Deus, agora você falou uma heresia. Não, calma. Antes, nós temos que ter a fé. Por que acontece? Se você vai receber... Por que as crianças não é dada a Eucaristia assim? Nasceu, eu vou dar a Eucaristia para a criança. Pá! Porque ela não tem a fé ainda. Uhum. Então ela precisa ter a fé católica para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé vem antes do sacramento. Uhum. Tá? A fé vai conduzir ao sacramento, mas quando você inverte, você não tem que ter sacramento, vou comungar de qualquer jeito, na mão, vou comungar na missa universitária, na missa jovem, não sei o que, de qualquer jeito, fazendo batuque, alauê, qualquer... Não, o importante é sacramento, sacramento. Não é assim. Não é assim. Primeiro a fé católica e depois o sacramento, entende? Porque assim, senão você comete um sacrilégio. Então tem muitas pessoas que têm uma visão errada, né? É importante comungar. Mas não adianta em nada, e pelo contrário, é totalmente prejudicial você comungar se você não está preparado para isso e se não está no lugar correto. Então olha o que Jesus fala. Todos devem comer o meu corpo e meu sangue. E nós somos, sim, destinados a comungar de Cristo. Aí a expressão embaixo. Aquele que comungar em pecado, que não se acertou com o seu irmão, comunga a sua própria condenação. Ou seja, a Eucaristia... Para essas pessoas se torna condenação. Tu entende o problema? Ou ela santifica ou ela condena. Não dá para você dizer assim, não, mas vou comungar assim na mão, de qualquer jeito aqui, porque tá tudo certo, o que importa é o que tá dentro. Meu amigo? Não, cuidado. Não é subjetivo. Cuidado. Não é subjetivo. Não é o que você pensa da Eucaristia. A Eucaristia é ex opere operato. Cuidado. Eu me sinto bem. Então eu acho que eu estou preparada. Não é assim. Não. Façam um exame de consciência e se preparem. Exatamente. Então é isso. Esses, foram 5 pontos que constituem as 5 chagas do corpo místico litúrgico de Cristo. Mas agora, vocês se perguntam, ok, identificamos as feridas, como curá-las, como solucionar estes problemas. Vamos instruir o povo com catequese. Não, errado! Esta não é a solução, ok? É muito importante. Então claro, vocês são contra a catequese do povo? A instrução é muito importante, ok, Por isso que também nós temos este apostolado, mas não é o principal, de longe é o principal. Claro, nós tentamos fazer este apostolado para esta finalidade, que é a cura destas chagas, que é o quê? É o retorno à sagrada tradição. De forma resumida, retorno à missa tridentina. Por quê? Porque não basta o intelecto. O que vocês não conseguem entender é que o intelecto com potência, ele aprende. Ele aprende. Mas a vontade é quem executa. A vontade é outra potência da alma. Alguém pode ficar escandalizado, mas como assim retorno à missa tridentina? Você está falando que tem que voltar àquela missa latim que ninguém aguentava mais? Pera aí. Parou. Vamos estudar a história aqui da nossa própria igreja, ok? Antigamente, a missa tridentina era mal celebrada, temos que admitir, e é por isso que muitos não gostavam, porque o padre não sabia celebrar a própria missa. Malformação também, inclusive. Então, nós não estamos falando de celebrar a missa tridentina daquela forma que ela era celebrada, naqueles anos perto da reforma litúrgica. Não, estamos falando a verdadeira missa tridentina, que fez muitas almas serem santas. Assim, tu imagina que todos os santos, eles viram essa missa. E que você não está vendo. Olha como isso... Só isso já era para ser assim, para aí, que estranho. Quer dizer, era um método de santificação, é o melhor método de santificação. E os padres podem dizer assim, não, mas isso aí que vocês estão falando é absurdo, vocês não entendem a realidade, o povo não gosta, o povo gosta do que tem hoje. Vai na missa tridentina pra ver. Não. O pessoal acha que os jovens gostam de... Aqui, ó. Palma na missa. Vamos celebrar. Música ECC. Não é assim. A gente vai na missa tridentina e a maioria lá são jovens que estão cansados de ir na missa nova, de verem esses abusos litúrgicos, mas também essas missas que não têm abusos litúrgicos. Estão cansados desses pontos que nós falamos aqui. Estão cansados de ver o corpo místico de Cristo com essas chagas que sangram e que sangram em nós também, porque nós somos o corpo místico de Cristo.
Então, lá na missa tridentina que nós vemos vários jovens que, como nós, estão cansados de verem essas chagas no corpo místico e não poderem fazer nada. O que nós podemos fazer, então, é o que nós estamos fazendo, que é ir à missa tridentina. A mensagem agora para os sacerdotes. Vocês estão enganados com essa coisa de vamos chamar o jovem, até para quem tem a vocação sacerdotal. Não, jovem, você já pensou em ser sacerdote, não sei o quê. Muito legal o que vocês estão fazendo, mas coloca esse jovem numa missa tridentina e pergunta se tem vocação sacerdotal, quer rezar essa missa? Assim, é muito simples, porque mudar a missa é mudar toda a civilização, é mudar a família. É o centro de tudo. É o centro de tudo. Então por isso que a gente diz que a nossa fé está na Eucaristia, que é a Santa Missa. Que é na Santa Missa. Por quê? Porque ela é o centro, ela é um pilar. Se você muda o pilar, vai mudar tudo. Tudo, até as relações humanas. A nossa vida é, de certa forma, um testemunho disso e de muitas outras pessoas também. Porque a partir do momento que nós começamos a frequentar, né, todos os domingos a Santa Missa, e graças ao bom Deus nós temos essa possibilidade, essa oportunidade, nós vemos que isso mudou também a forma como nós vivemos a nossa vida de oração, as virtudes, né, a busca pela santidade. Então, nós vemos em nós isso e vemos nas outras pessoas também que nós conhecemos e que nós vemos trilhando essa caminhada. E a importância, fique bem claro, não é intelectual. Não é intelectual. A gente pode aprender tudo que nós estamos aprendendo aqui, falar, mas vai ter gente comentando aqui, não, mas não sei o que. Então, não é intelectual, não é um debate. Até porque nós conhecemos pessoas que percebem os problemas e não sabem explicar. E não tem nada de liturgia, de teologia, nada. Porque não precisa. A fé não precisa de tudo isso, entendeu? Porque quando você vai na missa tridentina, por isso que eu estou dizendo, a missa tridentina não é para pessoas intelectuais que saibam latim e teologia tomista, nada disso. É para todos, para o povo, para todos. Então é um engano daqueles que dizem que a missa tridentina é aristocrática, é a separação entre o povo e o clero. Não! Nunca. O povo precisa desta missa para se santificar, entendeu? Eles precisam. E vocês, infelizmente, como sacerdotes e bispos, estão suprimindo esse direito que o povo, as pessoas mais comuns, o mais analfabeto, tem o direito de assistir e comungar. Então agora nós temos a solução e nós, cada um de nós, podemos fazer algo por isso, seja através das nossas orações, penitências, mortificações, pequenos sacrifícios, ou através de atos concretos, como nós fizemos, por exemplo, buscando ir à Santa Missa Tridentina. Se você, né, tem a oportunidade de ir, pelo menos uma vez por mês, então vá, dê essa preferência. E aqui é uma dica pessoal agora. Pessoal, molde a sua vida em torno da Missa Tridentina mais próxima que você tem. Mas fica a 1 hora de casa. Nós também demoramos 1 hora para chegar lá. O que você vai ter que deixar de gastar para você poder ir nessa missa? Porque tu vai gastar até lá. Mas o que tu tem que parar de fazer para economizar? Tá entendendo que a missa vai moldando a tua vida? E o problema é que você não quer ser moldado, você quer que esteja tudo pronto aqui. Não vou fazer esforço nenhum para ir. Entendeu? Pare de ser assim, ó, tíbio. E nem pelagiano também não seja. Mas assim, o que eu estou dizendo é molde. Onde é que você vai morar? Tem uma missa? Por que eu não me mudo de lugar então? Não, mas dá muito trabalho, tem que mudar muita coisa, tem muita coisa para fazer, tem muita questão pessoal. Todo mundo tem questão pessoal. Todo sacrifício é válido para isso, porque nós estamos falando da salvação das nossas almas e, para quem é pai, da salvação dos seus filhos. Ok? Isso é muito importante. Muitos pais. Por isso que eu recomendo muito a leitura desse livro, para você entender mais um pouco da influência da missa sobre o imaginário das crianças, principalmente. Tem muitos pais que falam com a gente do efeito da missa tridentina na cabeça das crianças. Sinceramente, eu quase chorei quando escutei um lado de um pai que me falou: eu prefiro que meus filhos durmam na Santa Missa para não verem o que o padre faz no altar. O ápice da nossa conversa foi que a Beatriz vinha triste da missa nova e eu vim irritado. Como é possível isso? Não é escrúpulo isso aí, porque foram sentimentos completamente opostos. Não faz qualquer sentido isso. Porque a missa é o céu na terra. Se é o céu na terra, por que eu estou vindo de lá triste, com raiva, com o coração sangrando? Isso não é normal. Não é normal, então... Tem algo de errado, a gente já sabe por causa disso. Então a gente tem que... Não pode colocar nossas questões pessoais. Não consigo ir. É muito longe. dá muito trabalho. Não, a questão pessoal está fora de cogitação. Então nós vamos moldar a nossa vida em torno da missa. Mas vai ser difícil. Vai. Que é o quê? Os santos não tiveram uma vida fácil. Não é? Jesus nunca falou: vou ficar pregado aqui, você não vai ter cruz. Nada disso. Toma a tua cruz e me segue. Então a nossa cruz é buscar
um local onde tem a missa tridentina. Ah, mas vai ter que ter mudança, vai ter... Não interessa. Quem negar a sua cruz perderá a sua alma. Não interessa, não interessa. Questão pessoal. É a cruz e a Santa Missa. E é importante dizer também, para as pessoas não interpretarem errado, né, que essas 5 chagas que nós falamos aqui, elas não querem dizer que a missa nova, a reforma litúrgica, o Concílio Vaticano II são heréticos. Não são heresia, para deixar bem claro, então. Heresia formal, que a gente identifica aqui heresia, aqui não é. Então ele traz coisas que conduzem de forma duvidosa e subjetiva. Então, esse é o problema. A igreja sempre foi objetiva nos seus conceitos e não subjetivo. Ou seja, a própria ideia liberal de escolha do conceito já está errada. Foi condenada pela igreja, liberalismo, várias vezes. O que a gente coloca a minha culpa aqui, já ter feito vídeo sobre isso. Então, desculpe. Perdão. O que nós queremos dizer é que essas 5 chagas são como que toxinas de heresia. Elas não são heréticas em si, mas elas levam à heresia. E pior, levam à apostasia. Tem, né, vídeos falando sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar melhor sobre a apostasia. Mas, de forma geral, é isso. Só para evitar aqui comentários que ainda podem surgir, porque as pessoas não assistem o vídeo até o final, né? Ainda mais quando ficou grande desse jeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? A gente teve que resumir um pouco no final, porque o vídeo ficou muito grande. Esse vídeo é longo porque são coisas que nós paramos para estudar, para pensar, e que é também objeto de nossas conversas nossas com os nossos amigos, e que nós temos que aflige muito de nós, assim como nos afligiu particularmente, né? Mas principalmente é a busca pela fé católica. Pela fé verdadeira. Pela fé verdadeira. Então, antes de tudo, mesmo que seja um processo intelectual, antes disso é a busca pela fé. Porque quando você tem a fé verdadeira, você suporta, não pela uma força própria, nós não somos pelagianos, mas pela graça que Deus dá para garantir esta fé incorrupta, que é a fé católica, que é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem e não esqueçam, né, de ler esse livro, também outros que estão na nossa livraria sobre este tema. Importante também a leitura, né, se você tem essa possibilidade. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também... E não se esqueça de ir na missa tridentina. Estou repetindo aqui porque é pra ir, faça de tudo. Exatamente, nós conhecemos pessoas que vêm, olha, fazem viagem de horas. Parece que não existe isso, mas é verdade. Existe. Quando eu descobri, a gente ficou assim, uau. As pessoas que vêm muito longe só pra assistir a missa tridentina. Então, assim, eu me sinto miserável quando vejo essas coisas. Então é isso. Espero que vocês tenham prudência ao comentário aqui embaixo. Mas comentem. Comentem. E isso que está dizendo, se abram para a verdadeira fé católica. Não se fechem à verdade. Eu sei que é difícil, eu sei que isso é uma ferida no nosso coração, porque às vezes vai em contramão aquilo que nós fazemos, nós vivemos, nós dizemos, mas seja humilde, se prostre diante da verdade de nosso Senhor e diga, eu errei, eu fiz isso, nós fizemos isso, porque nós já erramos muito. Exatamente. E, né, por isso até pedimos perdão para vocês aqui, ó, de um vídeo que nós gravamos agora. Dos nossos erros e principalmente se arrepender e buscar a verdadeira fé. Então, pessoal, assim, eu sei que é difícil, é amargo algumas coisas que vieram depois do Concílio Vaticano II, mas tem uma solução. Dói. Tem uma solução e, na verdade, é muito, entre aspas, simples. Por quê? Porque ela é simples, mas é o centro da nossa vida, que é a Santa Missa. Então nos dói falar sobre essas 5 chagas, porque são chagas do nosso corpo. Nós fazemos parte da igreja, né? Nós somos o corpo. Então, assim, isso é como se fosse em nós também. Tanto que quando nós vemos algo que fere a nosso Senhor, nós sentimos a dor também, porque nos fere, nós somos parte desse corpo. Então não é legal, não é bom falar sobre isso, e nos dói muito, mas é necessário dizer. Mas a gente não pode ver um erro e fechar os olhos e dizer, não, está tudo bem, não está acontecendo, eu posso receber na mão, é só um momento de pandemia, isso vai acabar. Não, meu amigo, as coisas só vão piorar, desculpe, mas a realidade é essa. Nós precisamos ficar fixos na fé, porque a fé é o único condutor, né, com a graça dos mártires. E vamos lembrar sempre das mensagens, das revelações de Nossa Senhora, das aparições, porque é importante, né, como ela nos falou, rezar o rosário, fazer penitências, jejuns e mortificações. Eu sei que é difícil, mas
ouçamos esses conselhos e peçamos a intercessão de nossa Mãe Santíssima, que é a auxiliadora dos cristãos. Exato. E para finalizar, lembrando que Jesus ele pede para comungar, confessar. E veja, não pediu para servir. Nossa Senhora pede para rezar o Santo Terço, também não pede para servir. Preste bem atenção no que é essencial para a fé. Essência primeiro. As outras coisas serão anexadas. Primeiro é o reino de Deus, as outras coisas ele manda. Se precisar, ele pede ajuda. Mas primeiro, o essencial. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo e confira o nosso podcast que, se já estiver no ar, estará aqui na descrição do vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei!